Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui de novo, para mais um Papo de Especialista podcast e hoje nós estamos em Belo Horizonte, na verdade na casa de um cliente muito especial. Hoje eu estou aqui com o Ricardo Barbosa da Trust Gestão e Sustentabilidade. E, na verdade, nossa história é bem misturada. Eu comecei sendo cliente do Ricardo e depois nós começamos a trocar serviços e aí já se vão alguns anos, quase 4 anos e meio de muito relacionamento bom em relação ao tema da água, Então eu estou aqui com o Ricardo. Ricardo, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Obrigado por nos receber aqui na sua casa, Foi um prazer, grande prazer no tê-lo. Show de bola. E aí, Ricardo, eu quero começar hoje falando um pouquinho do prazer que a gente tem de estar aqui, A gente tem... As nossas companhias são empresas que gozam dos mesmos princípios e valores no que tange a questão do meio ambiente, do tratamento de água, E eu gostaria de começar hoje te convidando a falar para a nossa audiência um pouco aí quem é o Ricardo, Quem é você, Ricardo, por trás de toda essa empresa, que tem um foco muito específico em um assunto que cada vez mais ganha importância, que é a sustentabilidade dentro da indústria. Tá bom? Então, a palavra está com você e fica à vontade. Obrigado, Luiz. Assim, sou um cidadão comum, Mas sou um geólogo, Formei na vida profissional, formei em 83, Na Universidade de Brasília. E de lá minha primeira oportunidade foi na mineração em Rondônia, na Cassiterita. Fiquei por lá uns 3 anos, aí depois eu vim para a região de Vazante, no noroeste de Minas. Por lá também eu fiquei uns 20 anos, foi um bom tempo da minha vida. Lá eu casei, minhas filhas nasceram por lá também. Então eu tenho uma relação muito forte com Vazante. Porque pessoalmente eu sou a minha família, sempre mudou muito. E então eu fiquei uma pessoa meio sem raiz, E como eu fiquei 20 anos da minha vida em Vazante, lá eu estabeleci muitas relações. Na verdade, assim, desse tempo todo, o tempo que mais você ficou em algum lugar foi Vazante. Foi Vazante, isso. Então, e agora estou caminhando para ficar esse tempo aqui em Belo Horizonte, mas Vazante eu tenho uma relação muito forte, Então, e na mineração eu andava muito, Então, hoje, quer dizer, casei em Vazante, minhas filhas nasceram em Vazante, e eu tenho uma relação muito forte. E lá eu aprendi muito, lá eu fiquei 20 anos trabalhando na mineração, céu aberto, subterrânea, e foi lá que eu também comecei a atuar na área ambiental já no final da década de 80 e início da década de 90. Nesses 20 anos em Vazante, você atuou por quais empresas, assim? Eu atuei numa empresa que já não existe mais, que é a Mineração Areense, e depois eu fui em 1989, eu fui para a atualmente Enexa, mas já foi Companhia Mineira de Metais, depois Votorantim Metais, e eu entrei na época da Companhia Mineira de Metais. Então, naquela época, em 89, quando eu fui para lá, e eu tenho muito orgulho de falar isso, porque a Votorantim é uma empresa que eu prezo muito, tem uma história de vida do Dr. Antônio Hermídio de Moraes, e a gente tinha uma relação diferente naquela época, Então, a empresa tinha uma mina subterrânea e uma mina a céu aberto. E eu, como geólogo, trabalhei com sondagem, mapeamento de mina. E no final da década de 80 para 90, eu comecei a trilhar essa área do meio ambiente, E da gestão ambiental, que estava começando, Já tinha o início, mas estava em muito desenvolvimento na época. Então, aí eu comecei a mexer com isso, trabalhar com gestão ambiental. No final da década de 90, eu assumi a gerência, era geologia e meio ambiente. Fiquei até 2005. Aí, em 2005, eu fui convidado para ir para a área corporativa em São Paulo. Por lá eu fiquei mais 10 anos e fui gerente geral de sustentabilidade da empresa, da Votorantim Metais, que tinha operações no Brasil e no Peru,
E foi nessa época, por volta de 2010, 2011, que na minha gestão a gente definiu a primeira matriz, os primeiros temas de materialidade da empresa para juntar a gestão de sustentabilidade com o social, a parte ambiental e a governança. Ou seja, nesse caminhar dentro da Votorantim, a gente pode dizer que você viu o tema da sustentabilidade nascer mesmo. Não apenas na companhia, mas como tendência mundial, no Brasil, etc. Exatamente. Naquela época, as empresas, há uns 10, 12 anos atrás, né, na minha experiência, na Votorantim, a gente tinha muitas ações, tanto na parte social, de governança e ambiental, só que elas não se comunicavam, né? Eram ações isoladas. Ações isoladas. E a gente juntou tudo isso num pacote, né, e criamos a estratégia de sustentabilidade da Votorantim Metais na época, com metas de mais longo prazo, né? E hoje, inclusive, eles estão revendo os temas materiais, mas foi um trabalho muito legal, né? Mas eu tinha um sonho, né, de ter uma carreira solo, de trabalhar na consultoria, né? Dada a experiência que eu peguei, essa parte ambiental, ela se mistura muito com o social. Sim. E a gente tem que pensar nos impactos, né? E no outro lado, né? A gente tem que pensar como se eu estivesse me posicionando no lugar do outro que está vendo aquilo acontecer, né? Então, eu aprendi muito nessa época e eu tinha um sonho de trabalhar numa consultoria em que eu pudesse juntar tudo isso e fazer uma coisa melhor, né? E aí, em 2014, eu pedi demissão, saí da empresa e criei a Trust, que agora, em setembro passado, fez 9 anos. Né? Que legal. Ou seja, muito bom. O teu movimento empreendedor, ele não é reativo a qualquer, por exemplo, necessidade, uma demissão, não. Você fez um movimento por propósito, né? Você já tinha isso dentro de você, até um ponto você falou assim, não, acho que agora eu tenho expertise. E eu sempre brincava assim, né? As pessoas me perguntavam assim, Luiz, por que você não abre uma consultoria, né? Eu falava, olha, eu não tenho cabelo branco suficiente ainda, né? Porque eu me referia justamente a ter essa vivência, né? Exato. E chega um ponto que um ponto de inflexão, que se você começa a fazer essas perguntas, né? Pô, eu gostaria de fazer algo meu, pôr minha marca em alguma coisa, né? Apesar do papo ser de especialista, né? Eu não sou um especialista, né? Eu sou um generalista. Então, gosto muito de estratégia, né? Então, gosto muito de pessoas. Então, eu nesse sentido, né, eu olhava tudo que eu fiz para trás, do outro lado, né, do que eu estou hoje, né, do lado do meu cliente, e eu via um monte de oportunidade que outras consultorias não chegavam, né? Então, aí eu idealizei a Trust, e o nome veio exatamente de confiabilidade, né, de ser uma empresa... que vem de confiança. Exatamente. Confiança, ética, respeito, esses são os nossos valores, né? Então, é nisso que a gente trabalha. Eu acredito que... Bom, daqui a pouco a gente vai falar de coisas mais técnicas, né? Mas eu vou divergir de você um pouco, porque assim, o que eu acredito que... como eu falei, né? A Trust, ela também é dos nossos clientes, ou dos nossos parceiros, um dos mais antigos, para não dizer o mais, né? A Láguas tinha 3 meses de nascida, quando eu recebi uma chamada sua para um desafio, né, já para falarmos de tratamento de água em nível avançado. E eu acho que talvez você é o cara que eu diria que é um especialista em pessoas, né? Você falou que você é um generalista e eu compreendo, porque quem conhece a Trust sabe que você é muito hábil para formar equipes de grande sucesso e de impacto no cliente, né? E eu falo porque, assim, você fez meia dúzia de telefonemas e chegou até mim, né? Foi o André Martins, né? Isso. Que é um amigo que a gente tem em comum, que nos aproximou. E eu acho que talvez a sua maior especialidade é justamente poder enxergar a necessidade no cliente e olhar para o mercado, né? Nos consultores do mercado e montar equipes, né? De muito sucesso. Mas é isso mesmo, assim, a Trust acabou virando uma empresa de soluções, né, onde a gente traz especialistas de acordo com a demanda dos nossos clientes. Então, hoje a gente tem muitos clientes que nos
nos solicitam demandas que a gente até não é especialista no assunto, né? Mas assim, eles querem que a gente corra atrás. Então nós vamos que vocês correr coordenem, né? Exatamente, porque, na que verdade, a gente ache isso. Confiança que está no jogo, né? Sabe que você vai tocar dirigir esse navio, esse transatlântico de uma maneira ética, com respeito. Exatamente. E aí a gente traz para a nossa equipe, né, para o nosso convívio, né, esses especialistas, e também trazemos na equipe própria da Trust, né, bem selecionada, com pessoas que têm o mesmo propósito que a gente, né? Show de bola. Eu queria só destacar um negócio aqui, porque uma vez nós estávamos conversando, né? Você falou que você é geólogo de formação. Eu sei que você dedicou grande parte da sua vida com a gestão, né? No tempo que você ficou na atual Nexa, na Votorantim Metais naquela época. Eu queria que você falasse um pouco para a audiência, um pouco do que era o trabalho do geólogo lá nas décadas de 80, 90, né? Você me contou que você já fez parte de expedições mesmo, né? Uma coisa meio Indiana Jones, assim, né? Indo para áreas fazer pesquisa mineral e tal. Fala um pouquinho de como que era isso naquele passado que não tinha celular, não tinha GPS na palma da mão. Pois é, eu formei, né? E assim que eu formei, meu primeiro emprego foi em Rondônia, né? E era para ser geólogo de prospecção e mapeamento. Então, eu vivia na Amazônia, né? Era uma mineração em aluvião, no meio da floresta, né? E eu tinha que fazer mapeamento e prospecção. Tinha acabado de chegar lá, novinho, em folha, né? E aí a gente saía, ficava até 15 dias acampado, a gente saía eu como geólogo, um técnico, bateador, aí saía cozinheiro, e tudo carregado nas costas, né? E eu não tinha esse costume, né? Eu lembro que a minha mãe, até um dia que eu cheguei em casa, a mãe olhou para mim assim, tinha mais de mês quando fazia uma barba, falou assim, meu filho, é isso que você quer da vida? Né? E aí eu acabei ficando lá uns 3 anos, né? E aconteceram coisas inusitadas, né? Eu fui sequestrado por garimpeiros, né? Fiquei na mão de garimpeiros quase 24 horas. Eu fui sequestrado, me pegaram na estrada, né? Eles invadiram a mina. Eu estava passando com o carro, aí eles cercaram o carro, estava eu e mais 2 engenheiros, e nos levaram, né, e nos soltaram só no dia seguinte. Então, assim, isso passa uma história. Quando você olha para trás, né, você fala assim, a gente pode até rir hoje disso, mas assim, lá atrás passa uma história na sua vida. Você imagina você com um revólver na sua cabeça, com 23, 24 anos, quer dizer, e naquela época, não tinha celular. Eu andava na floresta, né, com bússola. Né? Eu tinha um mapinha e bússola. Tinha que me virar. Né? A outra coisa, não tinha televisão. Quando a parabólica chegou depois que eu cheguei lá. Porque quando eu cheguei, na verdade, era fita cassete. Então tinha um avião da empresa que descia lá 2 vezes por semana, levando as cartas, né? Que a gente não conseguia falar com ninguém, não tinha telefone, era por carta ou móvel marítimo, que era horrível. Aí a gente recebia as fitas. O Jornal Nacional, por exemplo, chegava a cada 3 dias, chegava uma fita do Jornal Nacional, a gente assistia os 3. Assistia os 3 dias do Jornal Nacional de uma vez só. Então, assim, já foi pior no passado, né? E comigo já deve ter sido um pouquinho melhor, mas hoje nem se compara, né? A tecnologia hoje está muito mais. Mas teve um detalhe, sabe? Quando a gente não tinha nada disso, a gente se divertia depois do trabalho. O dia que chegou a parabólica, aí acabou. Aí todo mundo passou a chegar do serviço e assistir televisão, e a gente diminuiu muito a diversão, né? Então, mas foi muito bom. Muito legal. Então, assim, uma coisa que fica bem evidente, né? Eu te conheço, a gente conversa muito sobre o setor, né? E os desafios do setor. Então, tua história profissional está muito misturada com a mineração, né? Tanto na parte da geologia, das pesquisas minerais e até mesmo na questão do meio ambiente, sustentabilidade. Tua carreira foi toda desenvolvida na mineração, né? Sim. Até eu sair até eu ter a ideia de construir a Trust, né?
Sempre foi na mineração. Aí depois, agora eu trabalho um pouco mais também no agronegócio, né? Então a gente aprende um... E falando da Trust, por exemplo, fala um pouco do portfólio, né? Hoje a Trust, ela toca que áreas, né, de gestão, de sustentabilidade, de meio ambiente, como que você definiria a Trust em poucas palavras em relação ao portfólio? Hoje, se alguém está nos escutando, né, e gostaria, por exemplo, de fazer contato com você, como que o que a Trust tem a oferecer hoje para os mercados como um todo, né? Hoje a gente tem condição de oferecer todo tipo de estudo, inclusive com os nossos especialistas, como você, né? Então, você fala assim, a Trust, ela hoje é uma empresa de soluções, realmente. Então, a gente trabalha assuntos diversos, principalmente na área ambiental. E então, fazemos estudos de impacto ambiental, planos de controle, fazemos monitoramentos do meio biótico, monitoramentos do meio físico, fazemos relatórios de atendimento a condicionante. Então, por exemplo, hoje as empresas têm um quadro de pessoal muito enxuto e as demandas de cumprimento de obrigações legais são muito grandes. E essa é uma área que a gente atua muito. Preparação de relatórios, monitoramentos. Isso, ajudando as empresas a construírem essa parte legal, né? Ajudando elas a realizarem os seus monitoramentos, analisando isso. A gente também faz acompanhamento de estudos, né? Então, a gente é muito chamado em estudos de áreas contaminadas. A gente acompanha os estudos que as empresas estão desenvolvendo, não como fiscais, né, mas como consultores da consultoria, né? Fazendo a interligação entre o cliente e a empresa que está fazendo o estudo, especialista. Até para checar se estão trilhando um caminho certo. Exatamente. Lendo os relatórios, criticando, olhando do ponto de vista do empreendedor também, né? Então, tudo isso aí a gente também faz. Assistência técnica, perícias. Então, assim, e eventualmente, sempre tem aí um cliente, como a gente já falou antes, né, que precisa ter uma demanda que a gente, assim, não atende no nosso dia a dia. Então, nós vamos atrás, né, de especialistas que possam nos ajudar para que a gente possa estar atendendo e trazendo resultado para o cliente. E a nossa filosofia não é fazer um trabalho, entregar e virar as costas, né? A nossa filosofia é trazer o resultado para o cliente. Nós não fazemos um EIA-RIMA, a gente não faz um plano de controle, a gente ajuda o nosso cliente a ter resultado. É um pouco diferente, né? Então, a gente não está aqui para fazer um estudo, entregar com a RT e virar as costas, né? A gente quer sempre ver o resultado disso, a gente discute os caminhos, as estratégias a serem adotadas. Então, não é simplesmente pegar um escopo, resolver e ir embora, né? Pegando o gancho do que você está falando, né, e tua experiência, né, e a experiência da Trust em tudo isso que é o mundo da mineração, que é muito vasto, né, a gente sabe que a questão das barragens é um tema sensível e que cada dia mais ele vem tendo uma importância enorme para o empreendedor e para as operações minerárias, né? Como que a Trust, né, enxerga essas novas exigências que estão vindo sobre o setor, né? E como que você avalia, né? Como que o empreendedor está enxergando isso? Me dá um panorama geral, né, de como esse tema, porque é um tema que sempre que eu comento, né, que eu trabalho com mineração, é impressionante como é o que as pessoas me perguntam. Tem barragem lá onde você vai? Não tem barragem? Então, criou-se eu vou até dizer um nome, um fantasma, né, em torno de barragem. Então eu gostaria que você pudesse até desmistificar um pouco essa questão, né, porque gerou-se... A mídia muitas vezes ela trabalha contra, eu vejo assim, sabe? Alguns avanços, enfim. E houve tem um fantasma na cabeça das pessoas quando a gente fala em barragem, né? Então eu queria que você trouxesse um pouco dessa perspectiva pra gente, do que é gerir uma barragem, por exemplo, que eu sei que você ajuda algumas empresas nesse sentido, mas principalmente em relação a essas novas exigências, né? Como que a Trust enxerga isso, tanto sob o ponto de vista da exigência em si, e como que o empreendedor ou o setor está enxergando essa situação nova aí. Tá. Luiz, assim, eu costumo dizer que avião não foi feito para cair,
né? E barragem não foi feita para romper. Ótimo. Tá? Esse é um primeiro ponto. O que está acontecendo com os últimos incidentes que aconteceram aí recentes é que está havendo uma melhoria dos processos, uma melhoria das investigações, uma melhoria dos projetos, né, em termos de barragem. Mas o que acontece é que a legislação está apertando cada vez mais. E hoje isso está exigindo das empresas, né, procurarem novas tecnologias, porque a construção de barragens, o monitoramento e o acompanhamento de uma estrutura que está viva ali traz muito custo, né, traz muito risco. Então, a minha experiência, por exemplo, na mineração, lá em 2010, quando a gente era gestor, nós já prevíamos, a Votorantim já tinha uma meta de reduzir barragens, né? E já em 2018 foi licenciado um projeto de disposição a seco, de uma pilha de disposição a seco, para não precisar construir mais barragens. Outra coisa, aproveitar os rejeitos de alguma forma. Nós vimos ontem, né, no evento que nós estávamos, uma apresentação de uma empresa, né, foi citado lá uma empresa, a mineração Morro Agudo, que usa todo o seu resíduo na agropecuária, né? Então, como calcário agrícola. Então, ou você... Eu achei isso muito interessante, porque foi feito toda uma modificação no processo. Exato. Né? E, na verdade, aquilo que antes era um resíduo se tornou um produto agrícola. Exatamente. Né? E assim, então, você tem duas formas de fazer isso, né? Ou você reaproveita esse resíduo de alguma forma, e as empresas estão buscando isso. Eu tenho visto, tenho sempre ouvido sobre isso e visto apresentações sobre esse tema. E tem empresas, várias empresas, buscando empilhamento a seco, que traz menos risco, né? E quando não dá para aproveitar, e isso pode acontecer, claro, né? Pode-se fazer o empilhamento a seco. Mas, então, assim, o que aconteceu, esse movimento que está acontecendo hoje, está levando as empresas a procurarem novas tecnologias, né? Então, isso é importante, né? Então, quanto mais tecnologia chegar, menos risco a gente vai ter nessa área. Agora, acontece que a gente tem um passivo, né? A gente tem muitas barragens instaladas que precisam de monitoramento e precisam saber o que vai fazer com elas, né? Mas, assim, eu acho que o movimento hoje é positivo, sem dúvida, positivo. Para trazer segurança para o setor, confiabilidade. Né? Hoje, uma empresa de mineração pensar em construir uma barragem já tem que pensar duas vezes, né? Porque não é só o custo de implantação, é o custo de manutenção, né? Porque mesmo depois que você acaba a sua operação, o DIC ele tem função, né? Porque ele continua segurando aquele rejeito. Então você vai monitorar isso até quando, né? Realmente é algo a se pensar, né? Se alguém vai empreender, né, numa mina nova, numa operação nova, existem outras formas de fazer essa gestão, né, dos resíduos, do processo, de uma maneira mais inteligente até e sustentável. Isso, eu recomendaria até, né, que se fôssemos abrir uma nova mina e precisasse de barragem em algum momento, que fizesse os estudos exaustivos para ver se tem outra forma de dispor que não seja barragem, que essa seja a última alternativa a ser discutida. Em função, não é proibido construir barragem. Então isso é uma coisa que a gente precisa elucidar. Na verdade não há uma proibição nisso, mas na verdade o que aconteceu foi que o nível de exigência, tanto construtivo quanto na manutenção e monitoramento, é que aumentaram bastante. Vai ficando cada vez mais proibitivo, né? Então, assim, não é só barragem. Quando a gente fala barragem, está falando assim, tô barrando um córrego, um curso d'água. Qualquer tipo de barramento. Pode até barramento, uma um barragem depósito. Para água também, um depósito, está todo mundo coisa. no mesmo pacote. Exatamente. Muito bom. E dentro desse movimento, né, a gente sabe que eu também agora, né, desde que nós começamos o primeiro trabalho, eu estou no mercado de mineração também, trazendo, né, ideias e vendendo inteligência para essas questões de tratamento de água. E uma das coisas que nós percebemos é que houve um movimento, né? Algumas barragens estão sendo descaracterizadas ou descomissionadas. E esse caminho, ele passa, por exemplo,
instalação de plantas de filtragem, né? Estão filtrando as polpas, né, de rejeito, empilhando a seco, como você comentou. Só que agora tem um outro subproduto aí, que é uma água, né, proveniente desse processo de filtração que precisa ser tratado, né? E a gente tem visto assim que também há novos requerimentos em relação ao efluente tratado. Por exemplo, exigências de produção de uma água com uma qualidade classe 2, que na verdade não é um parâmetro de lançamento, mas é um grupo de parâmetros que caracterizam um corpo hídrico, né? Qual que é a visão da Trust também em relação a esse movimento, né? O que vocês têm visto e por que, na opinião de vocês que fazem muito estudos de impacto, o órgão ambiental tem solicitado, né? Da onde tem surgido a necessidade da produção de efluente tratado como classe 2, por exemplo? Na verdade, quando a gente vê os nossos recursos hídricos, né, a gente teve, por exemplo, uma seca muito grande em 2017, ali chegando no ano de 2017, aqui no Centro-Oeste e no Sudeste em geral, né? Então, o lançamento de efluentes em corpos receptores depende também da capacidade do corpo receptor de receber esse efluente, né? Então a gente tem parâmetros que não estão na legislação para lançamento de efluentes, mas você não pode alterar a qualidade do corpo receptor. Aí é que vem, também escutamos ontem, né, o estudo da zona de mistura, né? Então, se o corpo receptor ele não tem capacidade de depuração, de receber esse efluente, aí você tem um grande desafio, que é tratar para que ele chegue no corpo receptor com a qualidade adequada, né? Então, esse é o grande desafio. Então, quando eu começo a tratar, eliminar barragens e começar a filtrar, eu começo a gerar mais efluente, porque aquilo ficava retido na barragem, poderia ser usado de outra forma. Então, eu começo a gerar outro tipo de efluente e eu começo a ter que tratar isso com mais qualidade. Aí que entra essa demanda mais especialista de tratamento de efluentes. Antigamente, o efluente ia para a barragem, até o tempo de sedimentação era bastante grande. E na grande maioria das vezes ela já saía perfeito, com a mesma qualidade do corpo, né? Exatamente. E agora você precisa engenheirar soluções, né, para fazer isso num menor espaço, porque você também não pode simplesmente colocar numa outra barragem só de água ou só de efluente líquido, porque não faz muito sentido pelo custo, enfim. E muitas vezes também você não consegue recircular essa água na qualidade que ela sai, né? Exatamente. Então, tem muitas empresas que têm água, poderiam recircular, mas também tem que tratar para poder recebê-la num processo novamente, né? Então, os desafios são muito grandes, né? E aí você comentou, num determinado momento, que a Trust tem essa filosofia, né? Ou seja, você não está focado no produto final que você entrega, mas o seu foco principal é o cliente. E muitas vezes, na relação com o cliente, os clientes trazem demandas assim, é sempre uma caixa de surpresa, né? As demandas que às vezes vêm, né? Porque o cliente clama por resolução de problemas, né? E o que levou, por exemplo, nesse período, né? Como que foi aí? Conta um pouquinho. Como que foi para a Trust buscar, né? Se você já tinha um trabalho na área de tratamento de água ou não? E se não, como que foi para chegar até a gente, por exemplo, né, como especialista, né? Da onde surgiu a primeira necessidade ou as primeiras necessidades? Conta um pouco essa trajetória em relação a, mesmo sendo uma consultoria, buscar uma consultoria focada ou especializada. Tá. Isso assim, é natural, né? A gente começa a entrar no cliente, o cliente começa a mostrar as demandas dele. E aí a gente tinha um cliente que tinha uma demanda para poder fazer um tratamento de efluentes de nível classe 2, porque a vazão do corpo receptor era muito pequena e o efluente dele tinha qualidade de efluente, mas quando caía no corpo receptor, alterava a classe do corpo. Então, aí quando a gente viu essa demanda, e eu já tinha notícias suas, né, de outros profissionais, aí foi que eu fiz o contato para a gente fazer o primeiro projeto, né? Então, esse foi o primeiro projeto realmente de diagnóstico e elaboração de um projeto. Foi o projeto conceitual que a gente fez há uns 4 anos atrás, né?
Então, então esse realmente foi o primeiro projeto nesse tema. Nesse modelo, Nesse modelo, dizer. Exatamente. De tratamento de efluente foi o primeiro. Eu me lembro, inclusive, de alguns desafios, né? Que a gente sabe, porque eles já tinham ido ao mercado, esse cliente, né? Feito algumas cotações e tinham, assim, se assustado com o valor dos empreendimentos, né? E a Lagos também tem isso no DNA, de sempre se adaptar para vencer, né? É uma das nossas 5 crenças, aprender a adaptar-se para vencer. E a gente aplicou isso lá porque o que o cliente tinha na época era um módulo, né? Um módulo de contenção de água, que era usado nos períodos para conter água, enquanto eles às vezes faziam manutenção na barragem. E o produto do trabalho, que eu me lembro que foi feito em 3 fases, a gente começou com um simples teste de tratabilidade, né, para confirmar rotas de processo, e nós terminamos numa engenharia conceitual, transformando o módulo, né, numa unidade de tratamento, né? Então isso realmente é bastante interessante entre nós, porque a gente tem esse no DNA, né, de não simplesmente dar ao cliente uma solução pronta, né, mas buscar. Eu me lembro de sempre falando, Luiz, será que realmente não tem nada que a gente possa fazer, né, diferente daquilo que está em cima da mesa? E o que foi legal nesse projeto também foi a interação nossa, né? A interação entre o conhecimento da geologia e Sim. da área, né, com o conhecimento técnico do tratamento do efluente. Então acho que essa parceria deu certo, né? Em função também muito dessa interação, né? entre os conhecimentos, né? Porque foi muito bom. Projetos complexos assim, eles normalmente são multidisciplinares, né? Eu me lembro das várias reuniões, você me explicando inclusive a formação geológica do local, né? Com a tua visão de geólogo, né? Falando, não, isso aqui é estável nesse sentido, se fosse essa formação rochosa, poderia ter outro, né? Por exemplo, como você estava explicando ontem sobre drenagem ácida, né? Como que a coisa se forma, né? Que tem que ter contato com o ar e aí todas as transformações químicas, né? Das espécies ali de sulfetos, indo a sulfato e se transformando em ácido sulfúrico, por exemplo. Então, realmente é muito legal. Para a gente já caminhar para o final, né? E antes de eu ir para o final, eu gostaria que você aí que está me ouvindo, ó, aproveita, dê seu like aqui, compartilhe esse conteúdo, deixe o seu comentário aqui. Se você tem alguma dúvida ou se, enquanto o Ricardo falava aí sobre a Trust, se te interessou, nós vamos deixar também no link desse vídeo o site da Trust com o portfólio completo. Você vai ter todos os contatos, né, do Ricardo, da equipe dele, e você vai poder aí, se tem uma necessidade em água, em estudos de impacto ambiental e tudo aquilo que ele comentou, fica aí a dica, porque Trust realmente é confiança, é como diz o nome, ok? E aí, indo para o final, eu quero fechar esse bate-papo nosso falando um pouquinho sobre ESG, né? Porque logo no começo da conversa você comentou e falou uma frase que me impactou, que você falou assim, não, a gente foi pioneiro em algumas coisas, e uma delas foi nas políticas de ESG, que naquele momento não tinham esse nome, eram, de certa maneira, até descentralizadas, né? Cada área, né, de governança, a área social da empresa e a área ambiental, elas andavam praticamente independentes, né? Com raras exceções de interdisciplinaridade ou de cooperação interna, né? Mas o fato é que elas acabavam atuando juntas, né? Então, quando a gente vê essas métricas de ESG, principalmente voltadas à gestão hídrica, e no seu caso, você tem uma visão mais holística da questão ambiental, né? Qual que seria, primeiro, qual é a sua visão a respeito? Como você nota que essas coisas estão evoluindo? E para quem está nos ouvindo, para a audiência que está nos ouvindo, o que você deixaria como dica ou como orientação em relação, assim, a esse futuro, né, de ESG, né, naquilo que nos compete mais, que é a água, mas no seu caso você tem uma visão mais aberta sobre todos os temas ambientais. Eu sei que você trabalha com emissões, resíduos sólidos, áreas contaminadas. Então, qual que seria a dica de ouro do Ricardo para quem nos escuta em relação ao seguinte, olha, isso aqui veio para ficar, é um modismo, né? Então, como o Ricardo pensa ESG? Luiz, ontem nós estávamos juntos no evento, né? E eu escutei uma frase que me impactou bastante.
foi que todo processo, no final, tem gente. Então, quando a gente fala em ESG, a gente fala que no final, se a gente pensar que no final tem gente preocupada com muita coisa, tem gente que pode ser impactada, tem gente ao redor, né? Então, eu não vejo outra forma de você conduzir um empreendimento ou trabalhar ESG, né, ESG, que seja, sem pensar nas pessoas, né? Então, olhar para o seu entorno, né? Quando você fala assim, vou economizar água, você está pensando em quê? Está pensando em gente, está pensando no futuro. Como é que vai ficar a água no futuro para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, e aí vai. Mas eu acho que essa frase que a gente escutou ontem resume muito, né? No final de todo o processo tem gente. Então, se eu trabalho ESG, se eu trabalho um tema material água, que eu penso em reduzir consumo, assim, eu estou pensando que no futuro vai ter gente que vai ter que usar essa água, né? Se eu penso em segurança do trabalho, eu penso em gente, né? Se eu penso em desenvolvimento social, desenvolvimento econômico dos territórios onde eu estou inserido, estou pensando em gente, não é não? Então, assim, tudo que passa, tudo que a gente faz, no final tem gente. Então, se a gente se colocar na posição do outro, eu acho que fica melhor, né? E ESG veio para isso, né? Para que as empresas se organizem, né? Que os empreendimentos se organizem, não só a mineração, mas qualquer tipo de empreendimento, e até nós, né? Até as pessoas que se organizem para deixar esse legado, deixar esse mundo melhor aí para o futuro. Eu tenho dito, né, sempre nesses nossos podcasts, né, porque eu também sou representante da ALADIR, né, que é a Associação Latino-Americana de Dessalinização e Reuso, e o tema do reuso de água, da dessalinização de água, está muito em alta, né? E o movimento que está por trás é isso também, né? Existe um movimento agora para a questão... Ele vai espelhar o mercado de crédito de carbono no mercado de água, vamos dizer. Como se fosse um mercado de crédito de águas, mas tem um nome chamado Water Positive, né? Positividade da água. E o foco é esse, né? No final desse processo, é gente. Porque assim, nós precisamos nos preocupar em compensar a água que nós estamos usando e devolvê-la na mesma qualidade que nós captamos. Porque a questão não é que a água vai acabar, né? Mas a disponibilidade de água boa e de qualidade, de fácil acesso, isso aí é que vai cada vez ser mais difícil se nós não mudarmos o nosso comportamento, né? Então, eu compactuo com você desse pensamento que a gente precisa ser mais eficiente, né? Porque daqui a pouco a gente passa, mas nossos filhos, nossos netos vão ficar, né? E o que é que nós vamos deixar de legado? A palavra é isso mesmo. Exatamente. E assim, e como negócio, né? Os nossos negócios, né? Eu acho que a gente pode contribuir de alguma forma, né? Sim. Então, e a gente trabalhando nessa parceria, né? Eu tenho hoje vários parceiros, né? A gente aqui na Trust, a gente tem muitos parceiros, é uma forma da gente trabalhar também. A Trust é um cluster de inteligência, né? A gente agrega muita gente aqui, né? E temos, como eu falei, né? Temos um quadro que foi escolhido dentro da nossa filosofia. Tem uma sócia que você conhece aí, que é a Ana, né? Que traz também, a gente comunga essas ideias, né? Então, uma sociedade que deu certo, e eu acho que a gente caminha nesse sentido, né? Eu já estive muitos anos do outro lado, né? Do lado do meu cliente, sei aonde aperta, e o que a gente tenta fazer é isso, né? Fazer um trabalho de qualidade, trazer, pensando na estratégia, no resultado do cliente, e também jogando essa sementinha aí, né, de ESG, né, de ESG, para ajudar o nosso cliente, né, nesse sentido também, né? A gente está sempre, quando visita, quando está fazendo um trabalho, a gente está sempre colocando uma sementinha lá, colocando alguma coisa. Estimulando a pensar diferente. Estimulando a pensar diferente, exatamente. É isso aí. Ricardo, obrigado mais uma vez. Acho que foi
muito legal ouvir tua história, principalmente, né? De como tudo começou, né? Sempre a partir de uma ideia, de um propósito. E legal saber que a Trust está crescendo, né? Contribuindo, porque realmente a gente precisa disso, né? De empresas que não é só o estudo de impacto pelo estudo, mas é uma solução, é vender confiança, é perpetuar relacionamentos que produzem coisas boas, né? Eu até, na minha última apresentação hoje, né, eu comentei que a consultoria, né, ele é um processo de aconselhamento, né, de um colegiado, né, onde a gente comunga de ideias, porque o consultor não é o sabichão, mas ele é aquele que está ali muitas vezes para plantar uma semente boa, né, de como fazer as coisas da maneira correta. Luiz, eu falo sempre para meus clientes, ninguém conhece mais do negócio deles do que eles mesmos. E eu brinco também, falo, ninguém conhece mais seu influente do que você mesmo. Nós estamos lá só para ajudar a decolar, para ajudar a falar. Exatamente. Mas é isso aí. Ricardo, obrigado mais uma vez. Nossa, obrigado a você aí. Tamo junto, com certeza, para outros desafios, né? E a gente fica por aqui em mais esse Papo de Especialista podcast. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de dar seu like, compartilhar esse conteúdo, tá bom? Nós te agradecemos aí esse tempo nos ouvindo. Forte abraço.